Vamos abrir a Escritura, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós ouvíamos as considerações iniciais da palavra, que nos fala da importância de crermos que temos um Deus que intercede por nós. Quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele está entre nós. E entre nós está o poder de Jesus, que é o poder de Deus. E nós queremos, nesse instante, pedir ao poder de Deus, presente na pessoa de Jesus, que nos ajude a combater o mal que está sobre nós. Os demônios que estão atormentando alguns de nós. Espíritos mentirosos. Espíritos enganadores. Nós pedimos a Deus que faça descer sobre esta igreja, sobre estes irmãos, sobre as suas casas, as suas famílias, o poder de Deus para expulsar esses demônios da vida dos irmãos, das nossas vidas. Espíritos mentirosos, vindos do espírito desse mundo, que nós permitimos levianamente entrar nas nossas casas, com o nome de modernidade, irmãos. Hoje os meios de comunicação, a televisão, as músicas, todas as coisas que são apresentadas aos nossos filhos estão profundamente influenciadas por Satanás. As pessoas estão acostumando-se com a influência deste espírito. Usam um linguajar de baixa qualidade. As músicas são um lixo, irmãos. As músicas tratam de coisas que nos tempos idos nós víamos nos prostíbulos. Agora o prostíbulo está dentro da nossa casa. Porque nós somos coniventes com este espírito. Estamos acostumados com este espírito de modernidade que nos explora, que nos engana e que nos promete uma vida que não vai haver. E por isso nós queremos pedir ao nosso Deus neste dia, ao poder de Deus que se faz na pessoa de Jesus, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, que Ele se faça presente para destruir o poder desses espíritos sobre as nossas vidas. E que o Espírito de Deus, só Ele pode fazer isso. Só Ele pode abrir os nossos olhos. Só Ele pode abrir a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso entendimento, para perceber a mentira que está sendo propagada nos meios de comunicação, irmãos. Preste atenção nas letras dessas músicas. Preste atenção no roteiro desses filmes, dessas novelas, irmãos. Preste atenção, use a tua inteligência para perceber o que eles estão fazendo. Destruindo a vida. Nós não vamos ficar surpresos quando os demônios possuírem nossos filhos. Não é para ter surpresa não, irmãos, porque nós estamos sendo coniventes com este estado de coisas. Nós queremos viver na casa do Senhor com o pé na canoa do mundo. Nós queremos servir a Deus e a Mamum. O Senhor disse, não podeis servir a Deus e às riquezas, aos interesses materiais, aos gozos desse mundo. O diabo sabe bem nos enganar com as suas mentiras. Mas nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que permita que o Espírito dele esteja no meio de nós hoje para destruir essas mentiras, esses enganos
Que o Senhor mande uma legião de anjos nas nossas casas, para destruir toda a obra maligna que esteja ali. Que o Senhor possa castigar profundamente esses demônios mentirosos que estão no nosso meio, no meio da igreja. E castigá-los profundamente, e enviá-los de volta ao mais profundo inferno de onde eles vieram. Porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus, daquele que verteu seu sangue na cruz para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados, a quem nós temos desonrado, dando ouvidos a esse mundo mentiroso. Nós temos desonrado o Senhor, essa é a verdade, irmãos. Confiando nesse mundo que está aí fora, que explora as pessoas, que engana com as suas mentiras. Desonrado o Senhor, essa é uma verdade que precisa falar fundo aos nossos corações. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, desta humanidade. Tenha misericórdia, Senhor Deus, deste povo, do nosso povo, Senhor, que durante toda a sua existência, em toda a sua história, sempre foi infiel aos teus muitos cuidados, ao teu grande amor, a tua grande paciência que teve para conosco, Senhor, ao longo de toda a história. Nós fomos infiéis, nós fomos idólatras, nós demos ouvidos a este mundo, deixando de lado aquele que nos dá a respiração, que nos dá a vida, que nos dá o ir, que nos dá o vir, o deitar, o levantar. Aquele de quem nós dependemos de todas as coisas. Senhor, nós não sabemos o que fazer, Senhor. Sinceramente, nós, como teu povo, estamos seguindo. Precisamos que o Senhor interceda por nós. Empobreça nós. Traz enfermidade sobre nós. Tira o nosso conforto, Senhor. Porque senão nós estamos perdidos, essa é a grande verdade. Esta Babilônia que está aí fora, esta grande Babilônia, com as suas glórias, com seus poderes, com as suas feitiçarias, com seus enganos, com as suas artes. Nós precisamos que o Senhor nos salve. Se o Senhor não interceder por nós, irmãos, nós estamos perdidos. O diabo cirandeia a nossa volta e nós estamos comendo com ele na mesa. Todas as vezes que o seu povo te desobedeceu, Senhor, todas as vezes que eles se deram aos ídolos, se corromperam com os homens deste mundo, o Senhor enviou grandes castigos ao seu povo. Infelizmente, parece que é tempo do Senhor tomar uma providência para nos salvar. Não somos dóceis aos seus conselhos. Não somos dóceis aos apelos do Espírito. Queremos ser enganados. Deixamos que a nossa vaidade, a nossa soberba, tome conta do nosso coração. Com a ajuda desse espírito mentiroso que está aí fora, que diz que nós somos importantes, que nós precisamos ser vitoriosos, que nós precisamos ter vitória nas coisas terrenas. Deixamos a soberba tomar conta do nosso coração e nos perdemos em nós mesmos. Achando isso, achando aquilo, desrespeitando os pastores, desrespeitando a igreja, a santa palavra do nosso Deus, que é bendito eternamente. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Nós estamos reunidos aqui sob a tutela de Jesus, o filho de Davi.
aquele sobre quem repousou o Espírito do Pai. Ele é Senhor de todo este mundo. Ele é Senhor da vida, da morte, dos infernos e de todas as coisas. Nós queremos pedir a esse Senhor que durante essa nossa assembleia, durante a anunciação deste evangelho, que Ele possa operar com poder sobre nós. E envie uma legião de anjos sobre a nossa vida. O Espírito Santo opere com grande poder sobre esses anjos, para que eles possam nos curar dos nossos males, para que eles possam nos salvar, tocar o nosso coração, ir na nossa casa, ir no lugar onde nós trabalhamos, para ver aonde o diabo se instalou e tirar o diabo de lá, irmãos. Senhor, faça por nós esta caridade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não sei quantas vezes essa palavra já chegou até os teus ouvidos, Senhor. Porque quando leio as tuas escrituras, eu vejo que os profetas pediam pelo povo, insistentemente, pelos mesmos males. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, às vezes nós não entendemos a Escritura. A gente olha a Escritura aqui, está escrito na Bíblia. Saímos por aí falando e fazendo coisas sem saber, em verdade, a gravidade das coisas que estão escritas. Para a nossa instrução, para a nossa admoestação, para nos acordar do sono letárgico, miserável que o diabo nos colocou, irmãos. O apóstolo diz aqui na sua carta, capítulo 6, a partir do versículo 10, que é uma batalha, é uma guerra que nós vamos travar contra o diabo. Acha que é pouco? Acha que é pouca a batalha? Acha que o inimigo é fácil de ser vencido aí por uma oração que você vai fazer? Por uma cesta de comida que você dá para os pobres? Ou porque você vem à igreja todos os domingos? Acha mesmo? Quem você pensa que está por trás da fome, da desgraça, da doença, da pornografia, da prostituição, das ladruíces e de todas as misérias desta humanidade? Acha que a guerra vai ser fácil? De nós nos levantarmos contra Satanás? Nós somos o povo de Deus, nós somos a semente de Jesus. Ele vai nos perseguir. É uma batalha, irmãos. Isso está escrito aqui. A não ser que eu esteja vesgo, a não ser que eu não esteja lendo direito. O apóstolo diz, é necessário que vocês se revistam convenientemente, porque senão vocês vão se arrebentar. É muito pior que uma guerra tradicional. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós estamos falando hoje. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esquece, irmãos, a sua opinião, o que você acha, que você deixou de achar sobre a tua vida, sobre as coisas do Senhor. Esquece, se fortalece, se revista convenientemente, porque a batalha está chegando, nós temos que enfrentar um grande inimigo. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quer dizer, não é uma só não, são várias armaduras. O que é armadura? É aquilo que nos protege, irmãos, nesta guerra. Irmãos, nós precisamos deixar de dar ibope para o diabo. Quando alguém vier com uma conversa insana, manda a pessoa orar. Diz, olha, vá orar, meu irmão. A oração é uma das armaduras do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Versículo 11.
Sabe o que é astuto? Astuto é esperto. O diabo enrola as pessoas facilmente. Facilmente, porque as pessoas são imaturas, despreparadas. As pessoas acham que basta ler a Bíblia, basta estar algum tempo na igreja e já estão protegidas pelo alto. Não é assim não, irmãos. Isso aqui é de uma profundidade. Você não pode nem imaginar. Tivesse você 1000 vidas seguidas, você não conseguiria entender a profundidade das Escrituras Sagradas. É a revelação do eterno para nós. Ele enrola as pessoas. É um mentiroso. O nosso dizer é sim e não. O que passar disso é de procedência maligna, diz o Senhor. Maligna. Não temos que lutar contra o inimigo carnal. Versículo 12, o nosso inimigo não é a carne e o sangue, mas os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é lugares celestiais? Nós vamos morrer para depois lutar com o diabo do lado de lá? Não! Se a instrução está sendo dada aqui, irmãos, é que os lugares celestiais são as igrejas, são as comunidades, é aqui dentro que está o diabo. Nós não temos problema com o diabo lá fora. Já tomou conta. Não tem problema lá fora. O problema é aqui dentro. É aqui que nós temos que desempenhar essa grande batalha. Nós somos os soldados de Deus, irmãos. Por isso ele é chamado Senhor dos Exércitos. Não é por causa das batalhas que ele dava vitória aos hebreus. Não é isso não, irmãos. É das grandes batalhas espirituais. O apóstolo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A questão não é homens. A questão é espíritos. Veja, irmãos, ele diz aqui principados. Versículo 12, acompanha comigo aí para ver se eu estou lendo errado. Às vezes o diabo está aqui me atormentando. Vê se eu estou lendo errado. Contra os principados, contra potestades, contra príncipes das trevas. Não é um só não. É uma legião de demônios e príncipes malignos que querem acabar com a paz deste mundo, irmãos. Aí vamos nós lá, vamos lutar contra eles. Quem somos nós? O apóstolo diz, revesti-vos, preparai-vos em oração, em cânticos espirituais, em salmos, em leituras santas e abençoadas. Preparai-vos. A luta é diária, irmãos. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Havendo feito tudo, ficai firmes. Havendo feito todas as coisas, fiquemos firmes, sabendo que a luta está pela frente. Estais assim firmes, tendo cingidos os vossos lombos, cobertos os vossos lombos, com a verdade de Deus e com a couraça da justiça. Que justiça? Justiça do Senhor. Que interesse há em nós irmos atrás da justiça dos homens? Acha mesmo que isso é sério? Acha mesmo que há justiça na justiça dos homens? Evidente que não, irmãos. Não participemos de atividades políticas. Isso não tem importância nenhuma para nós. Na verdade, tanto faz. Eleger um homem pode ser qualquer um deles. Tanto faz. Ou não. Porque o poder corrompe. Não disse o nosso irmão na abertura, hoje, que nós somos corrompidos? O poder, irmãos, ele destrói o homem. O pai do poder é um maligno.
Quando Jesus foi tentado, o que ofereceram para ele? Às vezes os políticos não sabem disso, mas deveriam ler a Escritura e ver como Jesus foi tentado. Ofereceram muito dinheiro, muito poder e muita glória. Você quer poder? Você quer glória? Você quer muito dinheiro? É isso que você quer? É o que o diabo ofereceu para Jesus. Ah, mas o pessoal, o capitalismo, o capital, o mercado, isso e aquilo. Irmãos, nós não temos nada com isso. Nós precisamos ter uma vida simples e Deus haverá de dar sustento para que a gente sobreviva aos tempos difíceis que vão vir sobre a terra. É isso que nós precisamos. Qualquer coisa que passe disso é perigoso. Justiça dos homens, a nossa justiça vem de Deus. Os homens vão se debater. Os homens vão se digladiar. Eles vão se estraçalhar. Porque eles estão cheios de maldade. As suas intenções não são nobres. Não precisamos, irmãos, provar nada. Basta você assistir às notícias. Não precisamos provar absolutamente nada. Nós somos o povo de Deus. O nosso Deus fez promessas e disse a nós o que vai acontecer. Nós cremos que as coisas vão acontecer conforme o nosso Deus disse. Todas as promessas de Deus que estão nas Escrituras foram cumpridas exatamente como elas foram previstas. Você acha mesmo então que o mundo não vai acabar? Vai acabar. Como? Uns acham uma coisa, outros acham outra e tal. Nós cremos em Deus. E cremos que este mundo continuará existindo. Alguns querem destruir o mundo em fogo e tal. Fiquem à vontade para interpretar as Escrituras como quiserem. Mas nós falamos de um Deus cheio de esperança, porque são promessas feitas desde a antiguidade. Nós cremos nisso, irmãos. Se somos o povo de Deus, se nós cremos nas promessas do nosso Deus, nós não temos que preocupar com os homens. O mundo já está condenado. A palavra não é minha não, viu? É do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que eu sou um sujeito radical e tal, né? Radical era Jesus. Vai lá, lê os discursos dele. Radical era Paulo. Vai ler os discursos de Paulo. Vê se ele era um sujeito assim, sabe, cheio de luvas e dedinhos para falar da palavra de Deus. Não, ele falava com toda a profundidade, com toda a consequência. Para que sejam desculpáveis os homens quando eles estiverem diante de Deus. Para você não chegar lá e dizer, ah, não sabia. Sabia sim, o pregador falou para você com todas as letras. A palavra vai ficar gravada aí no seu coração. Pode ter certeza disso. Calce o evangelho da paz. Prepare-se para ele, versículo 15. Tome sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, além de mandar um dardo em nós, ainda põe fogo na ponta dele ainda. Põe fogo, né? Porque ele quer ver o trem pegar fogo mesmo, né? Ele quer ver o povo brigar, quer ver o povo discutir, quer ver o povo se danar todo. É isso que o diabo quer, irmãos. Acha que o diabo quer guardar alguém para ele? Por que o mundo está condenado? Porque deixou ele entrar. Abriu a porta, o diabo entrou dentro do mundo. Está em todos os lugares. Ele é espírito, irmão, não é uma pessoa, não. Que você segura aqui, contém ali, prende ele naquela gaiola ali. Não, ele entrou no mundo. Vai destruir a paz deste mundo. Vai destruir o mundo. Jesus disse uma coisa muito importante para nós. Se não houvesse uma intercessão de Deus, na hora X, não ficaria nenhuma carne viva. Nós vamos ver isso nos próximos anos. Nenhuma carne ficaria viva. A terra, ela seria destruída. Toda a vida na terra seria extinta pela incúria dos homens, pela irresponsabilidade dos homens de criar uma sociedade enganada pelo espírito da liberdade. Um mundo que acha que ser livre é fazer o que se quer.
Se o Espírito de Deus dá umas risadas também, né? Não é mesmo? O Senhor acha graça deles. Vamos ver onde eles vão com essa tal liberdade que eles criaram. Todo mundo faz o que quer, todo mundo tem direitos. Dever, ninguém vê falar. Vocês ouviram falar na televisão, aí nessa greve, nessa grande confusão política no país, sobre deveres dos homens? Não, não se fala em dever, só se fala em direito. Não se pode construir um mundo, irmãos, minimamente equilibrado, onde os seus cidadãos não conhecem os seus deveres. O problema não são os direitos, o problema grave da sociedade são os deveres, que ninguém quer saber de observar. Porque os deveres conspiram contra os direitos. Mas são a base da civilização. Nós sabemos disso, o mundo não sabe. Além de mandar as flechas em nós, ele ainda põe fogo ainda na ponta dela. O apóstolo diz que com a fé você vai poder apagar esses dardos inflamados que o diabo lança na tua vida. Tomai também o capacete da salvação, essa ideia de que nós precisamos ser salvos todos os dias, e a espada do Espírito. Essa aqui é boa. Sabe o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Olha bem aí, ó. Olha comigo, versículo 17. Me ajuda a ler. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, só tem uma coisa que ele não gosta, é a palavra de Deus. Quer expulsar o espírito da tua casa? Lê em voz alta a escritura para ele. Está ruim em casa? Pega a escritura à noite lá, abre a escritura e lê um salmo para ele. Você está aqui na minha casa? Vamos ler um salmo para você. Pronto, lê para ele a palavra de Deus. Lê a vida de Jesus, o seu sacrifício, o seu martírio para a nossa redenção. As promessas do Senhor, lê em voz alta para ele, ele sai correndo da sua casa. É a única coisa que ele tem medo. É a única coisa que ele detesta ouvir. As filosofias, a ciência, todas as coisas do mundo, a política, todas essas coisas, ele deita e rola, irmãos. Ele toma banho nessas doutrinas. Ele faz o que quer. Mas da palavra de Deus, ele tem horror. Essa é a nossa espada. É a arma que nós precisamos usar. Não só tome da palavra, mas ore todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, e súplica por todos os santos, todos os irmãos, nós, não só nós, dessa comunidade, os irmãos que estão recebendo a palavra nos outros lugares, e todo o povo de Deus, as ovelhas que estão espalhadas no mundo. Nós somos um povo, uma nação grande demais, irmãos. Uma nação que tem um vínculo indestrutível de fé, que liga a nossa alma com a alma do Criador. Jesus é a ponte. Indestrutível. Esse povo está espalhado no mundo. Nós precisamos orar por todos os nossos irmãos. Por todos os nossos irmãos. Por nós. Vigiar, suplicar ao Senhor. A batalha é terrível. Terrível. E ele pede finalmente aqui, com humildade, né, que ore por ele. Imagina que o apóstolo Paulo está pedindo para orar por ele. Imagina nós, né? Quantas orações não precisamos. Ele pede que ore por mim, para que me seja dado, quando eu abrir minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, para que eu possa anunciar. Ore por mim. Ore pelos pregadores, irmãos, para que eles tenham condições de, quando abrir a boca, eles poderem falar com autoridade, com clareza, para os irmãos que estão ouvindo a palavra. O pregador tem um compromisso com Deus. A palavra de Deus, ela parece por vezes ser dura. Mas essa é uma questão que você tem que resolver com Deus. Se você não gostar, não receber e não achar, etc. e tal. Aí você fala com Deus. Se entenda com ele. Os pregadores são servos do Deus Altíssimo. A única coisa que eu posso dizer a favor dos pregadores, irmãos,
é que os profetas, não tinha nenhum deles que era manso. Todos eles aborreciam o povo. Eu não sei porquê, né? Deve ser porque o povo estava no caminho certo e os profetas errados. Porque todos eles, não tem nenhum, todos eles eram homens bravos, mal vistos pelo povo. Jesus era assim, Paulo era assim, todos eles eram homens sérios, graves. Nós estamos aqui, irmãos, falando a crianças espirituais, nós estamos falando a homens e mulheres que já têm conhecimento da verdade. E ela deve ser recebida com toda a sua gravidade, profundidade e consequência. Qualquer reclamação, trate diretamente com Deus. Que Ele nos abençoe, nos ajude nesta noite, e que o Espírito dele continue operando com poder sobre toda a noite na nossa vida, para tirar o mal de perto de nós, para nos dar paz, nos dar força, nos dar alegria, nos dar ânimo. Precisamos avançar. Permaneça sobre nós o Espírito do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.